Olá, eu espero que tudo seja bom e que tudo esteja bem. Pode entrar, sinta-se em casa. Aqui, o que falamos e fazemos é pelo Rei e pelo Reino. Qual é o seu propósito? Você foi feito para quê? Essa é a nossa reflexão de hoje. Acompanhe depois da vinheta. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha, ajude esse canal a crescer e abençoe a vida de quem receber essa mensagem. Solta a vinheta. Pelo Rei e pelo Reino. Bíblia na prática. Teologia para a vida. A nossa reflexão de hoje está baseada no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Nós vamos ler o verso 1. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que tão firmemente se agarra a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que está proposta para mim e para você? Qual é a corrida que está proposta? Você já viu algum daqueles filmes americanos em que as pessoas perdem a casa e vão morar num carro, num trailer, principalmente num carro? Deve ser bastante desagradável, deve ser muito triste. É possível? É possível, mas não foi feito para aquilo. Você conhece algum outro exemplo de algo que pode ser usado não para o fim que foi feito? Um carro ele pode ser usado para transportar pessoas, para passear, para trabalhar, para postar corrida, mas não como moradia. Numa situação de necessidade, de eventualidade, a pessoa pode habitar dentro do carro, mas ela não vai ter qualidade, porque aquilo não foi feito para esta finalidade. Assim como, por exemplo, você pegar um carro esportivo, uma marca de luxo italiana, e colocar para carregar pedra numa construção, não vai dar certo. Ele não foi feito para isso. E você? Você foi feito para alguma coisa. E você está aplicando os seus dons, os seus talentos da maneira certa para aquilo que você foi feito? O texto de Hebreus ele é muito interessante. O autor começa dizendo que já que estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, e que nuvem é essa? Ele no capítulo anterior fala de uma relação de heróis da fé, pessoas do Velho Testamento que doaram a sua vida, homens e mulheres importantes que doaram sua vida em missão a Deus. Diante dessas pessoas, nós não podemos nos acovardar diante da nossa carreira, da nossa corrida em Deus. E o autor diz que existem duas coisas que podem nos atrapalhar: o pecado e os embaraços. Eles podem atrapalhar a corrida que nos está proposta, ou seja, dificultar o meu propósito e o seu propósito. O pecado a gente já sabe. Pecado eu não preciso discutir aqui. Pecado é tudo aquilo que fere a Deus e que vai contra a sua palavra. Eu sei e luto contra alguns pecados, e você provavelmente sabe quais são os pecados que você luta contra. E o meu estímulo, o meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo te fortaleça diariamente para que você vença essa luta todos os dias. Mas e esse tal de embaraço? O que é esse embaraço que nos atrapalha? O embaraço, diferente do pecado, ele não é obrigatoriamente uma coisa ruim. Você percebe que no texto o autor ele deixa bem diferente. Ele diz que duas coisas podem nos impedir de correr a corrida que nos está proposta. O pecado, porque com a vida de pecado eu não vou viver os propósitos de Deus para minha vida. Mas o embaraço. O embaraço, em algumas versões, diz o peso que nos torna lento. Imagina você correndo uma corrida de maratona ou uns 100 metros rasos com um peso amarrado nas suas pernas. Você pode até caminhar e correr, mas você não vai desempenhar com eficiência, com toda a possibilidade que você teria essa corrida. Um exemplo, trabalhar é bom ou é ruim? É ótimo. O trabalho te desenvolve, ele te traz recursos financeiros, ele te traz conquista, te desenvolve intelectualmente, socialmente, mas tem pessoas que investem todo o seu tempo, energia, saúde no trabalho, esquecendo
da sua própria saúde, da sua família, da sua esposa ou marido e filhos, inclusive do seu Deus. Nesse caso, o trabalho deixou de ser uma bênção e passou a ser um embaraço. Existem diversos outros exemplos que eu poderia citar, mas eu tenho certeza que você entendeu o conceito. Embaraço é tudo aquilo que me rouba do meu propósito, mesmo sendo algo que não é obrigatoriamente ruim. Em geral, o embaraço é algo bom e ele vai me embaraçando aos pouquinhos, eu não vou percebendo. Por isso é importante, de tempos em tempos, parar, refletir e lembrar qual é o meu propósito. Porque quando a gente tem o propósito em vista, quando nós temos o destino, ou seja, a linha de chegada em mente, nós sabemos se estamos no caminho certo, com os recursos certos, com as ferramentas certas. Nós sabemos se estamos sendo carro, sendo usados para transporte, ou se estamos sendo casa, sendo usados para habitação, e não invertendo a ordem das coisas. Meu convite, meu estímulo e minha oração para a sua vida é: cumpra o seu propósito, viva o propósito que Deus designou para a sua vida. Não permita ser preso, escravizado pelo pecado, e cuide para não ser envolvido, atrapalhado, atrasado pelos embaraços. Que Deus abençoe sua vida, envie essa mensagem para alguém, que Deus te abençoe, pelo Rei e pelo Reino.